Eu tenho muito medo de fazer comissões. Pra mim, a ideia de juntar arte, que é uma coisa que eu já não faço tanto, com trabalho, que é uma coisa que ninguém quer fazer, é terrível. Especialmente pra mim. Porém, ou eu abria comissões, ou eu abria um OnlyFans. E eu não tenho coragem ainda pra abrir um OnlyFans. E eu tive sorte, dessa vez, de receber 2 comissões de uma amiga minha que me deu liberdade total pra trabalhar nelas. E eu quero falar sobre esse processo hoje. Talvez seja interessante pra você. Pra você ter uma noção do quanto que eu não tô acostumado a fazer comissões, essa é minha tabela de preços. Você pode ver que tem 1, 2 e 3 preços na tabela inteira. Não tem preço para line art, não tem preço para sketch, não tem preço para cores e sombreamento. É isso. E assim, se você é um artista que faz comissões com frequência, você deve achar isso um pouco estranho, eu acho, mas surpreendentemente tem funcionado para mim. Eu não me importo muito de fazer artes finalizadas, na real, se eu faço uma arte, eu espero que ela seja uma arte finalizada, então pra mim não faz sentido colocar preços que são essencialmente métricas pra eu parar no meio do processo. Se eu começo o negócio, eu quero fazer o negócio inteiro. E eu não quero de modo algum dar a entender que eu sou perfeccionista, porque se você der zoom nas minhas artes, você vai perceber que eu não sou, mas o que eu quero dizer é que quando eu começo a fazer uma arte, eu não me importo muito de fazer as etapas do processo que eu costumo fazer. Então, pintar, fazer line art, fazer sketch, todas essas são coisas que, pra mim, fazem parte do processo e que são igualmente entediantes de fazer, no sentido de elas não serem tão entediantes assim. E por conta disso, você pode perceber aí que eu acabei fazendo um background nessa arte. A ideia da comissão não era ter um fundo, na minha tabela de comissões também não tem preço para background, mas eu fiz porque eu esqueci que eu estava fazendo uma comissão que tem parâmetros específicos do que eu deveria ou não fazer. E genuinamente foi uma arte que eu considero uma das minhas melhores, então valeu a pena. Agora, falando especificamente sobre a arte e o processo, eu acho que o motivo dela ser tão boa, pelo menos pra mim, é que eu não tive que criar tanta coisa. Por mais que eu realmente tente, eu não sou uma pessoa tão criativa, e quando eu tenho que fazer uma arte que não depende tanto da minha imaginação, então eu não tenho que fazer o design do personagem, eu não tenho que pensar na história dele, eu não tenho que pensar muito no ambiente que ele vai ficar, é muito mais fácil pra mim só chegar lá e fazer o negócio. E isso é um pouco contraintuitivo com, eu acho que a arte como um todo, mas é o que eu mais me sinto confortável em fazer. Como eu tinha várias referências desse personagem, porque não é a primeira comissão que ela faz desse personagem, né? Eu tinha uma ideia muito grande de como que eu ia trabalhar a iluminação, por exemplo, os fundos que esse personagem poderia estar inserido, a forma que ele, sei lá, se comporta, a forma que alguns detalhes se traduzem nesse personagem, e ter todas essas referências que eu pude seguir muito à risca fizeram com que todo esse processo fosse, além de fácil pra mim, resultasse em uma coisa muito boa. Detalhe pro peso no cabo... Detalhe no... Foda-se também, esquece. Falando sobre a segunda arte, eu não gostei tanto assim do resultado da segunda arte em relação à primeira. Eu acho que a primeira arte é tipo um raio negro, assim, eu acerto de vez em quando, e isso aumenta minha moral por um tempo, mas a segunda tá mais de acordo com as dificuldades que eu tenho agora em desenho. Então, esse ângulo específico do rosto de... Perfil, né? O rosto de perfil é um negócio que eu tenho mais dificuldade de desenhar, por mais que eu não tenha tanta dificuldade. É uma relação estranha que eu tenho com esse tipo de ângulo. E desenhar 2 personagens numa cena interagindo já é uma coisa que eu também não tô acostumado a fazer, mas que pelo menos é um pouco mais fácil pra mim do que background. E eu só acho que eu não consegui ter tanto poder, tanta energia amaldiçoada liberada nessa arte como na primeira. De qualquer modo, eu não tô falando que a arte é ruim, é claro. Eu acho que ela foi mais difícil de fazer e que ela não tá tão boa quanto a primeira, mas ela ainda tá muito boa, é uma arte sólida e especialmente em relação à pose e a forma que as roupas dos personagens fluem em relação à ação que tá acontecendo ali, eu acho que tá maneiro. E essa segunda arte também demorou mais pra fazer do que a primeira, por motivos óbvios, mas eu também não sei se você percebeu, mas na primeira arte eu pulei a parte do sketch e da line art, eu fui direto pra pintura. Eu pessoalmente acho que sketch e line art não são coisas tão interessantes pra ver alguém desenhando. Quando eu tô assistindo uma speed paint, o que mais me pega é a parte da pintura. Não sei se pra você é o oposto ou não, e é por isso que na primeira arte eu também pulei a parte chata pra mim e fui só no que importa. Nessa eu gravei desde o começo porque eu também não esqueci, né? Na primeira vez eu esqueci, mas dessa vez eu não esqueci de gravar o começo, então tá aí. O processo total dessa arte foi umas 3 horas e 18, sei lá, por aí. Todas as minhas artes também, por algum motivo, tem umas 3 horas de duração.
não importa o quão complexas elas sejam, se é um cenário, se é um personagem, se é um personagem com cenário, sempre demora 3 horas. Eu nunca fiz uma arte que demorou tipo 5, 6 horas pra fazer. Eu não sei se isso é um problema, ou se isso mostra que eu sei administrar bem meu tempo, ou se eu tô muito confortável em fazer arte de 3 horas por algum motivo. É estranho, talvez seja o meu número especial. E você deve ter percebido que esse vídeo é um pouco mais curto que o normal, e que eu não tô falando tanto sobre a arte que tá aqui em cima, porque como é uma comissão, e eu não tive tanto esforço criativo envolvido nesse processo, eu não sinto que tem muito que eu possa falar sobre essa arte, além de eu fiz isso, isso e isso no processo, que são coisas que eu também não acho que são tão interessantes assim pra falar sobre no YouTube. O que eu posso falar sobre é a minha experiência com comissão, que eu já falei, algumas coisas que eu acho pontuais sobre a arte, que eu também já falei, então eu acho que não faz mais sentido continuar esse vídeo. Vamos pro resultado final. E esse é o nosso resultado final. Comenta aí se você gostou, se inscreve no canal e eu te amo. Até o próximo vídeo.